Meus amigos, meus irmãos, estamos dando início ao nosso momento de fé. Dentro de mais alguns dias, em todo o Brasil, haverá eleições para a escolha de 5.570 prefeitos para os municípios brasileiros e também a escolha de vereadores para as respectivas câmaras municipais. E todos nós, brasileiros, temos o dever e o direito de votar. E, sem dúvida, devemos fazê-lo com consciência, visando o bem do nosso país e da região em que vivemos. Num momento como esse, é importante que um pastor como eu diga alguma coisa que represente uma palavra de orientação aos membros da minha igreja, mas também possa servir de ajuda para outros que queiram aproveitar. Eu quero começar dizendo para os meus queridos amigos que a nossa compreensão sobre esse assunto de eleições passa pelo seguinte raciocínio. Nós entendemos que o controle do mundo e de tudo o que acontece está nas mãos de Deus. O nosso Deus Altíssimo e Poderoso é o Senhor das nações. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, capítulo 13, ele diz que não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Portanto, é importante que neste momento, sendo que Deus é o soberano Senhor, que peçamos a ele inspiração, uma direção, para que nestas eleições façamos as escolhas certas dos candidatos melhores. É verdade que as formas de governo nos países variam. Há países que são governados por monarquias. Houve até um tempo em que os reis invocavam um direito divino. Há países onde prevalecem ditaduras e regimes de força, onde não há eleições ou, se há, são manipuladas. E há as democracias, como é o caso do nosso Brasil, graças a Deus. Então vem a pergunta, como votar e em quem votar? Porque, de qualquer modo, seja quem for que ganhe a eleição, ou mesmo se tratar de um país que tenha um regime autoritário, ainda assim Deus está vendo tudo, Deus está no controle de tudo e a Ele pertence todo o poder. Então, aproveitando a democracia que temos, sob a inspiração de Deus, em quem votar ou como votar? Aí entra a velha questão da luta entre o bem e o mal. De fato, meus amigos, meus irmãos, atualmente o mundo inteiro está nessa situação, dividido entre o bem e o mal. Para nós, o mal é qualquer ideologia ou partido que se choque ou que se levante contra os princípios cristãos, contra a família, contra as normas conservadoras da nossa sociedade. Candidatos que sejam contra os princípios cristãos, nesses não devemos votar para o nosso próprio bem. Por que eu estou insistindo nisso? É porque muita gente não sabe ou se esquece de que a nossa sociedade cristã ocidental se fundamenta em três coisas: na filosofia grega, no direito romano e na ética judaico-cristã. E, infelizmente, o mundo está cheio de ideologias e de partidos políticos que combatem esses princípios da nossa sociedade ocidental cristã. Portanto, devemos ter cuidado nessas eleições. Nós temos que defender esses valores, os nossos valores, votando em candidatos que nos protejam nos nossos princípios. Pronto, meus amigos, meus irmãos, é isso aí. Não preciso dizer mais nada, todos entenderam. A minha oração é que Deus nos ajude, que nas próximas eleições haja ordem, né, e que os candidatos eleitos protejam o nosso patrimônio,
moral e espiritual que, felizmente, é vivido pela maioria do povo brasileiro. Graças a Deus. Nós vamos agora orar, vamos pedir a misericórdia de Deus para estas eleições, que tudo corra bem e que o bem se sobreponha ao mal. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, tu acabas de ouvir o que eu falei para os meus amigos, para os meus irmãos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero pedir que tu orientes estas eleições. Ó Pai, que o povo saiba votar, que o povo seja inspirado por ti, que os homens bons sejam eleitos. Inclusive eu peço, Pai, que tu separes os maus, todos os maus. Ó Pai, que tu afastes os maus e os bons é que prevaleçam. Pai, no nome de Jesus, usa de misericórdia e nos dá sabedoria para escolher os candidatos certos, as pessoas certas, e as nossas cidades do Brasil tenham como prefeitos homens especiais, homens abençoados, homens tementes a Deus, homens que queiram trabalhar em prol da sociedade, em prol do povo. Pai, no nome de Jesus, esta é a minha oração. Faz melhor do que o que eu estou te pedindo, pois é no nome do Senhor que eu oro e por tudo agradeço, desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que os meus amigos, meus irmãos, entenderam aqui a minha posição, a nossa posição. Então que Deus nos inspire nessas próximas eleições e que tudo corra muito bem em favor do nosso povo, em favor do nosso país, em favor das nossas cidades. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, meus irmãos, então eu vou agora me despedir. O nosso momento de fé será apresentado amanhã, neste mesmo horário. Então até lá, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.